Bom, vamos lá então. Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje é que dia de semana? Quarta-feira. Agora a gente faz de segunda e quarta. Eu ia falar terça, mas a gente mudou, né? Agora a gente faz de segunda e quarta. E segunda-feira a gente começou então o mês de outubro, né? E aí a gente vai seguir trabalhando com os textos da Hatha Yoga Pradipika, mas agora a gente está avançando para bandas e mudras. E antes da gente entrar de fato no texto da Hatha Yoga Pradipika, eu estou trazendo as introduções do professor Roberto Martins, porque eu acho que elucida bastante o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente está trabalhando, entender o que está acontecendo, antes de entrar no texto, que às vezes pode parecer um pouco complexo, né? E aí, segunda, a gente conversou sobre bandas e a gente vai conversar sobre mudras, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, vamos entoar o nosso mantra Sahanamavatu juntos, unindo as mãos em frente ao peito. Om Sahana Vavatu Sahanao Bunaktu Sahaviryam Karava Vahai Tejasvinavadi Tamastu Mahavirvisha Vahai. Om Shanti Shanti Shanti. E assim a gente começa a nossa aula de hoje. Bom, vamos lá então. A gente vai começar com esse texto introdutório do professor Roberto sobre mudras. Então a gente ouviu o que ele diz sobre bandas, e agora a gente vai ver o que ele diz sobre mudra. Primeiro ele vai trazer um aspecto geral da palavra, né? Ele vai dizer que a palavra mudra pode representar gestos feitos com as mãos e dedos, utilizados tanto em rituais tântricos quanto na dança indiana. Mas não é isso que a gente está trabalhando aqui, não é a mesma coisa. E aí ele vai dizer que é outro tipo de prática que é típica dos textos tradicionais de Hatha Yoga, que também é chamado de mudra. Essas técnicas altamente complexas envolvem posturas especiais, técnicas de respiração, visualizações e contrações, que são os bandhas. Nesses casos, pode-se traduzir mudra por fechamento, fecho ou tampa. E aí eles têm como objetivo preservar bindu, que a gente pode ter como ponto de criação, por exemplo, mais ainda ativar Kundalini e produzir o seu movimento ascendente. Então a gente conversou bastante sobre isso, né? De produzir Kundalini, de produzir Kundalini e de ativar esse movimento ascendente de Kundalini. É disso que a gente está falando quando pensamos em mudra principalmente, né? Então é algo altamente relacionado ao corpo sutil, algo altamente relacionado à anatomia sutil. E aí ele vai dizer que dentro de alguns textos a gente vai ter Viparita Karani como sendo um mudra. E aí Viparita Karani, ele diz no sentido mais amplo, tá? Porque Viparita Karani significa literalmente ação invertida. Então, não pode representar uma postura, mas pode representar vários tipos de posturas de ações invertidas. E aí ele vai dizer, enfim, que Viparita Karani também é considerado um mudra, vai explicar Viparita Karani, como é que se faz, pode ser sobre a cabeça, pode ser sobre os ombros. E ele dá esse exemplo como um mudra grande, assim, mas existem vários outros. Eu não vou hoje adentrar ainda em nomes de mudras, em quais são esses mudras, porque a gente vai ver isso entrando no texto da Hatha Yoga Pradipika. Mas eu acho legal a gente colocar essa ideia do que é mudra, o que é isso. Às vezes as pessoas se apegam muito ao fato de mudra como símbolo, né? E aí acaba esquecendo que, na verdade, dentro do Hatha Yoga não é isso. A gente não está
apenas fazendo um símbolo. É algo que envolve, como ele falou, são técnicas que envolvem posturas, respirações, visualizações, enfim, são técnicas completas. E também utilizam os bandas. Então, às vezes a gente faz um, sei lá, deixa eu pensar um exemplo. Ah, um exemplo legal de mudra. Simha Mudra, que é o mudra do leão. Às vezes a gente faz ele de uma forma simplificada, e aí é legal chamar de Simhasana, ao invés de Simha Mudra. Às vezes a gente faz como um asana mesmo. E tá tudo bem. A gente só precisa entender quando de fato algo é um mudra e quando não é. Eu lembro quando eu ensinei para vocês Yoga Mudra, e aí eu. Acho, acho que foi para vocês. Acho que foi. E aí eu comentei sobre todas as fases, todas as pequenas coisinhas que a gente vai colocando para que se torne de fato mais próximo de um mudra do que de um asana, mas às vezes a gente faz sim como se fosse um asana por conta das suas outros resultados também. Não é só, não existem só esses resultados relacionados ao corpo sutil. Então a gente pode fazer como forma de asana, mas é importante a gente entender o que é um mudra e por que é um mudra e o que não é um mudra e por que não é um mudra, tá bom? Porque às vezes as coisas se confundem. Eu sinto bastante, eu vejo muitos vídeos, às vezes vídeos até muito legais, falando sobre mudras e tudo mais, vídeos bem produzidos, mas aí às vezes falta um pouquinho outros aspectos do mudra sem seus posturais, né? E aí fica um conteúdo meio raso. Acho que a gente pode aprofundar isso mais. Beleza? Então, vamos lá para a nossa parte prática de hoje. Hoje vamos começar a nossa parte prática deitados, de barriga para cima, os joelhos flexionados e as plantas dos pés no chão. Se observe por alguns instantes, perceba como você está aqui e agora. Vá fazendo aquele caminho que nós já começamos a fazer, do externo para o interno, do mais denso para o mais sutil. Então, é de fato do mais externo mesmo, a relação da sua pele com o ambiente, as sensações. E aí vai se tornando um olhar mais para dentro, olha para as articulações, olha para os músculos. Mas cada vez mais para dentro até chegar nos seus órgãos. Vá fazendo isso no seu tempo. Note tudo isso que o seu corpo está te dizendo. Faça como se fosse uma lista mental, com tudo, para que você tenha isso armazenado em algum lugar da sua mente. Por fim, você vai prestar atenção
apenas na sua respiração, sem interferir, não precisa mexer nela, não precisa fazer nada, só observar. Ótimo, muito bom, muito bom. Perfeito, vá retornando. Se quiser, você pode abrir os seus olhos, mas não é necessário, tá bom? Durante a nossa prática, eu sempre vou enfatizar esse olhar para si. E às vezes parece que para estar atento a gente precisa estar de olho aberto, né? Mas é melhor que você consiga fazer a prática de olhos fechados, ao menos que a gente esteja numa postura que exige equilíbrio e tudo mais. Mas se não, o ideal é que você consiga fazer ela todinha de olhos fechados. Muito bom. Nós vamos começar então com um movimento de báscula do quadril. É como se você levasse a sua lombar para longe do chão e depois levasse ela para pertinho. Para longe e para pertinho. Seus joelhos permanecem onde estão, seu pé permanece onde ele está. É como uma massagem. O seu movimento pode ser bem amplo, pode ser mais contido. O que importa é que a sua lombar sinta este movimento acontecer. Isso. Muito bom. Vai cessando esse movimento. E aí, o que, que nós vamos fazer? Vamos esticar a perna direita no chão e vamos levar o nosso pé esquerdo sobre o joelho direito, porque nós vamos fazer uma torção deitada. E aí, a mão direita vai segurar lá no joelho esquerdo e vai levá-lo em direção ao chão. O seu braço esquerdo se abre na altura do seu ombro e você pode seguir olhando para o teto, não olhando porque seus olhos podem estar fechados, né, mas voltado para o teto, ou lá para a sua mão esquerda. O importante aqui é que o seu ombro não saia muito do chão. Se ele estiver saindo muito, você volta um pouco as pernas até sentir o lugar onde ele fica mais encaixadinho. Retorna devagar, volta os dois pés para o chão e se observa.
Então, vamos realizar para o outro lado. Agora é a perna esquerda que estende o joelho, o pé direito sobre o joelho esquerdo. E agora vamos torcer para o outro lado. Lembre-se de que o seu braço direito vai abrir na altura do ombro e você escolhe para onde aponta o seu olhar, mesmo que de olhos fechados. Quanto mais você relaxa nessa postura, mais a torção acontece, naturalmente. Às vezes a gente tensiona os músculos por medo, mas se você relaxar bem eles, você não vai se machucar e a torção vai acontecer. Muito bom, retorna. Os dois pés no chão, se observa por alguns instantes. Percebe os efeitos. E vamos seguir para a Pavana Muktasana, postura de liberação de gases, abraçando os dois joelhos na frente do corpo. Traga eles com um certo vigor, mas não dispense o relaxamento do esforço. E para completar a postura, nós vamos levar a testa em direção aos joelhos, sempre colando o queixo no peito. E aí retorna a cabeça, os pés vão lá para o chão, e você se observa. Hoje nós falamos bem rapidamente sobre ações invertidas, então nós vamos fazer duas ações invertidas diferentes, uma inclusive que se chama ação invertida, mas elas se parecem muito, mas elas são diferentes, tá? Hoje a gente vai trabalhar tanto com Viparita Karani quanto com Sarvangasana. E aí eu vou dar as contraindicações que vocês já sabem. Então, se você é uma pessoa que tem quaisquer tipos de problemas de pressão, problemas na coluna, problemas cardiorrespiratórios, se está gestante, se comeu há pouco tempo, enfim. Todas essas são contraindicações. Você tem que entender o que você pode e o que você não pode fazer. Mas eu vou dar opções, tá? A gente vai começar com Viparita Karani. Se você não faz Viparita Karani, eu vou te passar Ardha Halasana, o meio arado. E nós vamos partir de Ardha Halasana para chegar em Viparita Karani. Então vamos primeiro entrar em Ardha Halasana, o meio arado. As pernas estendidas lá para cima. E se você for entrar em Viparita Karani, por favor, escute essa explicação antes. Viparita Karani não é Sarvangasana, Sarvangasana não é Viparita Karani. Viparita Karani não é uma tentativa de chegar a Sarvangasana também. Eu preciso que vocês entendam isso. São posturas diferentes, o peso está em lugares diferentes. Então, eu vou narrar e vou fazer. Se você vai seguir para a Viparita Karani, dê um leve impulso e tira o quadril do chão. E aí, você vai deixar as suas pernas como se você fosse entrar em Halasana. As pernas estão estendidas lá perto do seu rosto.
Você vai alcançar o osso, esse primeiro osso do seu quadril, da bacia, certo? Segure bem nele, apoie bem os cotovelos no chão. Daqui você começa a estender as pernas lá para o alto. Percebe que quando você entra de fato em Viparita Karani, o seu pescoço fica livre. Não tem peso no pescoço, o peso está todo nos seus cotovelos. E pesa muito no cotovelo. Dá para sentir esse peso. Percebam como é diferente. Perceba como o meu tronco não está alinhado lá com as pernas. E aí nós vamos retornar devagar, pode flexionar as pernas para maior controle e volta levando vértebra por vértebra no chão. Legal, você observa um pouquinho. Então, essa é a ação invertida, que é a ação invertida, né? Viparita Karani parece um nome muito genérico, porque de fato é. Mas existe uma postura Viparita Karani, certo? Então a gente percebe que nessa postura a invertida existe, mas nós levamos o peso para os cotovelos. Até dói, dependendo de como for o seu cotovelo, se for muito ossudo, igual o meu, vai doer um pouquinho. Talvez você tenha que colocar uma superfície, um tapetinho mais mole, né, para ficar mais confortável. Um dia eu fiz. Onde foi que eu fiz o Viparita Karani? Foi muito confortável. Era numa um lugar que era. Não lembro se o chão era areia ou se era grama. Acho que era grama. E foi muito confortável, porque era mais molinho, tá? E agora para a próxima, que é Sarvangasana. Se você não for fazer Sarvangasana, você vai fazer Setubandasana, que é a meia ponte ou ponte amarrada, em que você vai usar a força do quadríceps, dos glúteos e do abdômen para tirar o quadril do chão e ficar em Setubandasana, tá bom? Agora, caso você vá para Sarvangasana, vai começar do mesmo jeito. Entre em Ardha Halasana com as pernas estendidas, um leve impulso e tira o quadril do chão. Volta lá como se fosse fazer o arado, as pernas próximas à cabeça. Aqui, ao invés de levar as suas mãos neste osso próximo ao quadril, você vai subir elas lá para a parte alta das costas. Perceba como isso faz com que o meu tronco esteja alinhado com as pernas e eu fique algo mais próximo de 90 graus com o chão. Aqui, você não vai mexer a sua cabeça. Você não vai mexer o seu pescoço, porque o peso está ali. O ideal é que você nem fale, tá? Mas você vai avaliar. Se fica muito desconfortável assim, pode descer um pouco as pernas, chegando mais perto do que é Viparita Karani, mas não é para ir para Viparita Karani, tá? E vamos retornar, uma volta bem segura, uma volta bem controlada. E eu quero que vocês percebam agora, principalmente quem fez Viparita Karani e Sarvangasana, as diferenças.
no retorno. Onde você sente agora no retorno de Sarvangasana, onde você sentiu no retorno de Viparita Karani, é muito diferente. Mesmo sendo duas invertidas tão parecidas. Muito bom. A gente usou e abusou bastante da cervical agora, então vamos dar uma complementada aí com o Matsyasana no peixe. Então você pode fazer com as pernas estendidas lá no chão e os braços por baixo do corpo, ou se você faz Padmasana, a lótus, o centro em lótus, apoia bem os cotovelos no chão e vai levar o topo da cabeça lá no chão, olhando lá para trás. Retorna, descansa. Você observa. Eu sinto um alívio. Não sei vocês, mas depois de fazer Sarvangasana, que a gente joga aquele peso, aquela pressão na cervical, assim como Halasana, né? Que também a gente joga uma pressão bem forte na cervical. Matsyasana segue dando um alívio, né? Porque é um movimento contrário. A gente trabalhou com flexão e extensão cervical. Muito bom. Ótimo. Daqui nós vamos seguir para Naucasa, no barco. Então vou até dar um espacinho para ter espaço lá na frente. Vai levar as mãos nas coxas, como se as mãos quisessem tocar os joelhos. Então você começa a tirar a parte alta das costas do chão, levando sempre o queixo no peito. Se aqui você sentir que já existe uma força abdominal e que já está dentro do seu limite confortável, você permanece aqui. Se você achar que dá para ir mais, você vai tirar os seus pés do chão, estendendo as pernas. Se não der para estender completamente, pode flexionar um pouquinho. E retorna os pés para o chão, retorna a cabeça, observa um pouquinho, postura abdominal. Dá para perceber, né? Que é bem uma postura abdominal. Muito, um jeito muito bom de treinar o abdominal, porque você pode parar onde achar necessário, né? Ninguém precisa passar dos seus limites. Muito bom. Devagar, você vai se colocando sentado, então de preferência vire de lado, até ficar sentado, com as pernas cruzadas e a coluna ereta. Se observe um pouco. Legal. Muito bom. Vamos fazer Bhujangasana sentados, então entrelace os dedos lá atrás das costas. Abre o peito, olha um pouquinho para cima e tira as mãos do chão, um pouquinho só. Unindo bem as escápulas, tomando cuidado para não aumentar a curva da lombar.
Retornamos. Observe. Muito bom. Esse é um bom treino de Bhujangasana para algumas pessoas que não conseguem ficar de bruços, ou às vezes a pessoa de bruços acaba fazendo força no lugar errado, enfim, tem várias questões, né? Muito bom. Vamos seguir para Parvatasana. Vamos entrelaçar os nossos dedos na frente do corpo agora, deixando apenas os indicadores apontando lá para cima. Uma inspiração, os braços sobem e você estende bem a coluna, querendo tocar os seus dedos lá no teto. Novamente, o cuidado com a curva da lombar. E retorna devagar. Se observa um pouquinho. Muito bom. Nós vamos unir as plantas dos pés, trazendo elas próximas à virilha. Vamos começar com um movimento antes de ficar na postura. Aquele movimento da borboletinha, né? Vamos levando os nossos joelhos para perto do chão, mantendo sempre a coluna ereta. Muito bom. E para o movimento, segura bem nos pés. Tem gente que não consegue segurar direito nos pés, porque o que acontece? Fecha o peito, a coluna não fica mais ereta. Aí pode segurar ali nas pernas, próximo aos tornozelos. Mas se consegue segurar nos pés, vai toda vez em que inspirar, como se estivesse crescendo, como se estivesse chegando mais próximo do teto, e toda vez que expirar, levando os joelhos mais próximos ao chão. Muito bom, perfeito. Agora nós vamos afastar um pouquinho os pés do corpo, levando eles mais ou menos, pessoal, do tamanho do seu tronco, tá? Não tem muito bem como medir aqui, mas mais ou menos do tamanho do seu tronco. O que nós vamos fazer? Uma flexão de coluna que fazemos lá em Yoga Mudra, mas vamos fazer aqui em Badrasana. Você vai inspirar profundo e na hora de expirar vai levar a testa lá em direção aos pés e vai chegar ao seu limite confortável e relaxar.
Muito bem. Inspirando, retorne. Lembre-se de que a cabeça é a última que sobe. Pode cruzar as pernas agora e se observe um pouquinho. Daqui nós vamos seguir para a postura touro, touro de Shivanandi. Como nós vamos fazer? Vamos começar com a perna direita à frente, perna esquerda bem próxima ali da virilha. Pode até, se for possível, tocar ali bem o seu calcanhar no seu corpo. E agora, a perna direita vai virar lá para trás, tá? Cuidado, se o seu joelho doer, não faça, tá? É só se for confortável. Vira ele lá para trás. O peito do pé direito toca o chão e você pode deixar ele mais próximo do glúteo ou mais distante, vai depender do que é mais confortável. O importante é que você deixe os isquios, que são aqueles ossinhos que ficam lá no bumbum, bem apoiadinhos no chão. Se sente qualquer tipo de desconforto no joelho, você volta. Muito bom. Retorna devagar para não machucar o joelho. Se o joelho dói, você para, se observa um pouquinho, perceba se não doeu mesmo o joelho, se está tudo bem o joelho. Pessoal, é uma articulação muito limitada, né? Ela é uma articulação extremamente importante do nosso corpo, mas de movimentos limitadíssimos, limitadíssimos. Não tem muita coisa que a gente pode fazer com o joelho. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E uma vez que se machuca o joelho, infelizmente, é muito complexo ele voltar a ficar bem, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Agora vamos inverter o lado, a perna direita fica flexionada, a gente traz o pé direito bem próximo do nosso corpo e a perna direita, esquerda vai lá para trás. Isso. Sentimos o peito do pé esquerdo no chão, os dois isquios tocam o chão. Às vezes acontece, né, da gente fazer e um dos isquios acaba levantando um pouquinho. Tentamos deixar os dois isquios no chão. Isso ajuda, inclusive, na postura, né? Fica muito mais retinha a coluna. Quando a gente acaba ficando com o isquio fora do chão, veja como é que a gente fica tortinho. E com o isquio tocando, fica direitinho. E retornamos. Novamente se observe, perceba se não há nenhum tipo de incômodo. Não pode ter nenhum tipo de dor. Nunca vou cansar de falar isso. Não pode ter nenhum tipo de dor no joelho, nunca, jamais, na sua vida. Legal. E aí, essa próxima postura, esse próximo asana, eu quero que seja feito apenas. Aliás, eu vou começar a pensar muito nisso, mas enfim, eu quero que seja apenas feito por quem não sente nenhuma dor no joelho. Pelo amor de Deus, porque não, sem machucado no joelho, não quero, não quero. Se foi tranquilo para você fazer o touro dos dois lados, tem que ter sido tranquilo fazer dos dois lados, você pode tentar fazer essa.
Se não, não vai fazer. Você pode repetir o touro, tá bom? Porque não arrisquem coisas que não são necessárias arriscar, né? A postura é Supta Vajrasana. E para fazer essa postura, a gente vai levar os dois joelhos para trás ao mesmo tempo. Gente, testa devagar, com cuidado, tá? Pode parecer muito chato ficar falando isso, mas é porque eu não quero que vocês se machuquem. Põe um, sente se tá bom, sente se os isquios tocam o chão, sente se tá legal. Ai, acho que eu tô tranquilo. Se tiver tranquilo, leva o outro. Ah, tá tranquilo, tô me sentindo bem. Não dói o joelho, nem um pouco. Não pode doer nem um pouco. Às vezes você sente aqui o tornozelo, às vezes você sente o peito do pé, porque tá virado, tudo bem. Tudo bem, não pode ser dor, né? Só incômodo. Agora o joelho não pode ter incômodo nenhum, não. Tem que estar bem. Se tá tudo bem, a partir daqui, você leva suas mãos lá no chão atrás do corpo e vai começando a deitar o seu corpo no chão. Deita primeiro os cotovelos lá no chão. Sente se aqui já não é talvez o seu limite. E se for, você para aqui. Agora, se você achar que dá para ir mais, não está com nenhum incômodo, você de fato deita totalmente o seu corpo no chão. Mas tem que estar assim, muito tranquilo. Que você pode sentir alongamento. Alongamento na coxa, alongamento no peito do pé, tudo isso. Dor no joelho jamais. Se observe. Se você foi para a Subta Vajrasana, vai voltar do mesmo jeito que desceu, tá? Apoiando as mãos, apoia todo o antebraço, apoia cotovelos e volta, 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 até estar sentado novamente. Volta um joelho de cada vez, uma perna de cada vez. Ui, uma, ui, duas. Lembra, não pode sentir dor no joelho, pode sentir alongamento, né? E tudo mais, mas dor no joelho não. E se observa um pouquinho. Legal, muito bom. E daqui você pode se deitar de barriga para cima, da maneira que você preferir se deitar, e já pode deixar as pernas estendidas. E na largura do seu tapetinho, os pés caem para fora, palmas das mãos para cima, braços ao longo do corpo. Separa os braços um pouquinho para abrir um espaço nas axilas. Se os olhos não estavam fechados, agora eles se fecham porque você entra em Shavasana para o nosso relaxamento. Se você não conseguir relaxar da forma que você está, e acontece, tá? Normal. Às vezes precisa de uma almofada ali, precisa de algum tipo de modificação mesmo. Tem gente que não consegue relaxar com as pernas estendidas. Fica à vontade para se ajeitar. Outra coisa também, se tiver com frio, bota um casaco ou uma coberta, porque o frio atrapalha muito na hora de relaxar. Estando bem adaptado aqui, vai observar novamente o seu corpo, como fez lá no começo da aula. É o mesmo caminho. E vai fazendo aquela mesma lista mental do que você está sentindo agora.
vá comparando a lista de agora com a lista lá do começo da aula. Comparando como está o seu corpo agora e como estava o corpo antes. E aos poucos você vai permitindo que o seu corpo se entregue ainda mais ao chão, deixando que o relaxamento vá subindo desde as pontas dos dedos dos pés, passando pelos pés, tornozelos, panturrilhas, joelhos, coxas, virilhas, até alcançar os glúteos, a curva da lombar, o abdômen. Deixe que ele vá subindo pelas costelas, tomando toda a caixa torácica, o peito, as clavículas, parte alta das costas, as escápulas e os ombros. Permita que ele desça pelos braços, passando pelos cotovelos, antebraços, pulsos, mãos e cada um dos dedos das mãos. Permita que ele suba pelo pescoço, passando pela garganta e pela curva da cervical, alcançando a cabeça. Então você pode relaxar o couro cabeludo, a testa, sobrancelhas, pálpebras, maxilar, língua e os lábios. Então o seu corpo fica totalmente entregue ao chão. E você não precisa fazer mais nada. Apenas observe. Deixe que sua mente circule livremente por este corpo por alguns instantes silenciosos.
Aos poucos você vai adotando respirações mais profundas e lentas. E vai começando a fazer os movimentos que o seu corpo te pede. Até você ir se colocando lentamente sentada, com as pernas cruzadas e a coluna ereta. Feche os olhos e se observe. Perceba como está a sua respiração. Hoje vamos fazer Nadi Shuddhi Pranayama, perdão, respiração das narinas alternadas. Também pode ser chamado de Nadi Shodhana, Anuloma Viloma, Nadi Shodhana, enfim, tem vários nomes para essa mesma técnica. Vamos lembrar, usamos a mão direita, dedo indicador e médio abaixam, usamos o polegar para tampar a narina direita e o anelar e mínimo para tampar a esquerda. Como é que a gente faz? Inspiramos pela esquerda, fechamos as duas, entramos em Jalandhara para a pausa respiratória, voltamos, expiramos pela direita, inspiramos pela direita, pausa respiratória, voltamos, expiramos pela esquerda, e este é um ciclo completo. Nós vamos fazer 5 ciclos completos, cada um no seu tempo.
Quando terminar o último ciclo, permaneça de olhos fechados, atento à sua própria respiração. Perceba a sua própria respiração, entenda qual é o caminho que ela faz, entenda como é o ar que entra e como é o ar que sai. Essa é a sua meditação. Se você puder e quiser, permaneça nesse estado meditativo. Eu sempre vou recomendar. Se não, nossa aula se encerra por aqui. Namastê, muito obrigada pela aula de hoje. Espero que tenham aproveitado. Na semana que vem teremos mais. Tchau, tchau.